Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Não estranhe, é mudança, é semana de mudanças na nossa programação da Canção Nova e estamos agora nos apresentando em novo horário. Alguns programas sofreram alteração de dia, de horário, assim como o nosso. A partir de agora, o nosso programa será sempre às quintas-feiras, às 9h30 da noite. E muito obrigado por nos acolher aí. Você também seja bem-vindo aqui à nossa programação da Canção Nova. O Além da Notícia sempre aborda temas de extrema importância, atualidade, e não vai ser diferente a partir de agora nesta nova fase. Nós estamos já aqui, a partir de hoje também, tratando de mais um desses temas. E eu tenho o prazer de já anunciar que nós vamos falar hoje sobre a campanha da Fraternidade 2017. A introdução que faço é a seguinte: a história da campanha da Fraternidade teve origem alguns anos antes do início do Concílio Ecumênico Vaticano II, quando um pequeno grupo de padres recém-ordenados, sob a coordenação de Dom Eugênio Sales, reunia-se em Natal, Rio Grande do Norte, todos os meses, para rezar e refletir sobre a igreja e a pastoral. Daí surgiram várias iniciativas postas em prática com sucesso regionalmente. Algumas vieram a ter dimensão nacional. O projeto foi lançado para todo o país, o da Campanha da Fraternidade, em 26 de dezembro de 1963 e realizado pela primeira vez na Quaresma de 1964. Assim, já estamos em sua 53ª edição. De lá para cá, a cada ano, um tema é proposto para o debate e a reflexão da sociedade brasileira. Este ano o tema é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e o lema Cultivar e Guardar a Criação. Para falar sobre este assunto, qual a relação dele com a minha vida, com a sua e a importância dele nos dias de hoje para toda a nossa sociedade, nós temos o prazer de receber em nosso programa o arcebispo de Brasília, presidente da CNBB, cardeal Dom Sérgio da Rocha. Que prazer, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. É sempre muito bom me dirigir a tantos irmãos e irmãs através da Canção Nova. E não é sempre que a gente tem a ocasião de receber aqui um cardeal da igreja, então mais um privilégio ainda. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai falar da campanha da Fraternidade. Eu me lembro que quando comecei na igreja ali nos meus 14, 15 anos, não faz muito tempo não, a gente fez um trabalho no grupo de jovens que era fazer cartazes com todas as campanhas, com todos os temas, reeditar os cartazes, mais ou menos como este aqui que está na capa deste livro aqui, com todos os temas das campanhas da Fraternidade. O meu grupo de jovens fez aquele trabalho, expôs na paróquia e foi um elogio só. Mas naquela época a gente ainda tinha poucas campanhas, estava na casa dos 30 por aí. Agora a gente já está na 53ª edição. Mas em 1963, onde estava Dom Sérgio? O que o senhor fazia? Eu estava lá ainda no interior de São Paulo como criança, dando meus primeiros passos aí no conhecimento de Jesus, da Palavra de Deus. Ainda não sabia bem a respeito de campanha da Fraternidade, certamente não tinha ouvido nada, né? Foi mais tarde que eu fui conhecer um pouquinho mais essa riqueza imensa que é a campanha da Fraternidade, como parte da vida da igreja, como parte da vida quaresmal. Bom, as campanhas da Fraternidade, em suas primeiras edições, Dom Sérgio, elas falavam muito da vida da igreja. Numa segunda fase, elas passaram a falar mais da vida do leigo na igreja. E numa terceira fase, problemas existenciais brasileiros. E muita gente pergunta, por que a igreja ela se envolve com temas dessa natureza, como este ano agora, biomas, isto é mais uma vez, natureza, problemática que a gente tem hoje, o mundo inteiro preocupado com ela. Veja bem, nós procuramos vivenciar a fraternidade, isto é, a vida fraterna, a caridade, nos vários aspectos da vida social. Ou seja, não é só dentro da igreja, não é só dentro do templo que nós vivemos a fé. Claro que ali nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, com a Eucaristia, mas depois somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. Ora, como é que nós vamos ter presença na sociedade, testemunho cristão fora do templo, se nós não consideramos os diversos campos, diversos aspectos da vida social? Então, a cada ano, a igreja procura ressaltar um aspecto, um campo, onde a fraternidade precisa ser mais vivida. Isto é, nós precisamos dar testemunho de vida fraterna
olhando para as várias situações que estão aí na sociedade. Então, a cada ano, uma temática. Este ano, essa temática, mais uma vez, ligada à natureza, ao meio ambiente, à questão ambiental, nos fazendo pensar na nossa vida cristã aí. Isto é, parte da vida cristã, é parte da vivência da quaresma. Por exemplo, a quaresma, nós temos aí a necessidade de fraternidade, de caridade, de solidariedade. Ora, nós vivemos isso espontaneamente no dia a dia, mas também somos convidados a viver isso olhando para as grandes questões que estão aí na sociedade. Então, não se trata de misturar indevidamente as coisas, ao contrário, de levar a luz da fé para o dia a dia da vida nas diversas situações, a vida pessoal, a vida familiar e a vida social. Pôr a fé em prática. Exatamente. O que nós buscamos é o testemunho da fé de maneira muito concreta. A campanha da fraternidade, ela sempre tem pelo menos 3 níveis. Depois nós podemos tratar melhor do tema desse ano e o que fazer. Mas um primeiro nível é o nível pessoal e espontâneo. Isso é o que cada um de nós pode fazer diante daquela temática que é apresentada, diante daquela situação, daquele campo. O que cada um pode fazer como cristão, como membro da igreja, espontaneamente. Depois tem um nível comunitário, ou de família, ou da família, que é a comunidade, que é a igreja, a paróquia, os movimentos eclesiais, as novas comunidades, enfim, esse nível comunitário. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos vivenciar a campanha da fraternidade em nível comunitário? E como os temas são de caráter social e às vezes muito complexos, não é possível a igreja sozinha enfrentar as questões que estão aí. Nem uma comunidade sozinha, isolada, por mais boa vontade que ela tenha, ela não vai conseguir superar questões que vão além das pessoas, que vão além das comunidades, que exige a atuação do poder público, assim chamado, dos órgãos públicos, dos governos. Então tem esse nível social, mais relacionado àquilo que órgãos públicos e outras entidades da sociedade podem fazer. Então eu diria esses 3 níveis, 3 âmbitos: o pessoal, o comunitário, que inclui o familiar, e o social propriamente. Então o tema deste ano tem esses níveis. Do ano passado, que era saneamento básico, tinha aquilo que cada um de nós podia fazer, aquilo que a comunidade deveria fazer, aquilo que a sociedade, representada pelos órgãos públicos, deve fazer. Então são vários níveis, vários campos, onde se vive a mesma fé, onde vai a luz da fé. Nós não podemos deixar nada sem a luz da fé. Nenhum campo da vida ou da vida social pode ficar à parte. Não pode ter um cantinho escuro onde não entra a luz da fé, onde não entra a luz do Evangelho, onde não entra a palavra de Deus. Essa proposta de diálogo e de despertar da consciência nesses 3 níveis, pessoal, comunitário, coletivo, diálogo com a sociedade, sim, com autoridades, é sempre possível e é realizado com bom êxito, como o senhor constata? Bem, nós temos tido muitos frutos. As campanhas da fraternidade, elas têm tido temas desafiadores, como desse ano, às vezes difíceis até, mas todos muito urgentes, e os frutos não têm sido poucos não, têm sido muito. O que nós sentimos é que muitas vezes não há uma continuidade para além daquele ano ou do ano seguinte. Há uma tendência, muitas vezes, em não dar sequência no tempo. Porque é bom ter presente, a campanha da fraternidade ela tem o seu tempo forte na quaresma, mas ela não se reduz ao tempo quaresmal. A quaresma seria um período de exercício intensivo de fraternidade, não é? Para a gente se dedicar mais, e por isso a campanha da fraternidade. Mas depois ela deveria ser vivida. Então, graças a Deus, tem tido sim muitos frutos. O ano passado foram muitas as atividades desenvolvidas por comunidades em parceria com outras entidades, com o poder público, para a questão do saneamento básico, que entrava a questão do lixo, a questão do desperdício da água e tantas coisas nessa linha, e muitas iniciativas foram tomadas, né? Nós temos que agradecer a Deus, porque a campanha da fraternidade tem dado frutos. E eu digo aqui que hoje a campanha da fraternidade, ela é um patrimônio da sociedade, não é mais só dentro da igreja, não. Ela já se tornou praticamente um patrimônio público, porque graças a Deus ela tem sido assumida por outras entidades, por escolas, por exemplo, universidades, organizações da sociedade civil,
nós temos aí a cada ano a oportunidade de estar refletindo sobre esse tema nos diversos ambientes da sociedade. É uma forma da luz da fé chegar a ambientes onde normalmente não chegaria, levando o tema da campanha da fraternidade e o espírito que anima a campanha da fraternidade, que é o espírito de conversão, porque nós queremos, a partir disso, a conversão nos seus vários aspectos. Conversão pessoal, conversão na família, na comunidade, um mundo que se converte, que se volta para Deus, que se volta para o irmão. Enquanto o senhor falava aí, eu fui aqui elencando, que me veio à memória, temas importantíssimos que eu me lembro, desde jovem, quando eu entrei na igreja: mulher, negro, idoso, isso, juventude, educação, violência, economia, isso, família, tantas coisas. E quem está em casa nos acompanhando agora deve estar imaginando também que em algum momento na sua vida de igreja ouviu aquele tema. Canções ainda estão marcando a gente de certos temas, fez a diferença de forma tão importante. E quero até propor já o seguinte também: aqui é o nosso diálogo com o Dom Sérgio da Rocha, mas você também pode dialogar com ele. Atenção, você pode fazer até perguntas agora aqui no nosso programa. O nosso número de telefone do WhatsApp, pronto, é só para mandar mensagem escrita, por favor. Nosso número de WhatsApp é DDD 61 99164 4304. Você também vai ver agora aparecer na tela este número aí. Já adicione, portanto, este contato aqui da TV Canção Nova Brasília e já pode, inclusive, mandar a sua questão, aquilo que você quiser agora apresentar aqui no programa. E no último bloco a gente fará aqui algumas questões ao Dom Sérgio da Rocha, quem sabe a sua pode ser uma das contempladas. Dom Sérgio, só falando desses níveis todos, ainda fiquei aqui com uma questão quanto a isso. Quando se aborda temas que envolvem diretamente responsabilidade também de autoridades, como é que a igreja, nessas horas, dialoga com as autoridades, chamando a atenção para aquele tema? Olha, veja bem, primeiramente, nós não temos a pretensão, e nem é papel da igreja, oferecer soluções técnicas para esses problemas sociais. Nós temos que oferecer aquilo que nós temos de bem mais precioso, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento da igreja, que são os valores morais que vêm do Evangelho. Então, quando nós vamos dialogar com as autoridades, é claro que nós levamos estudos que são feitos sobre esses temas, como acontece na atual campanha da fraternidade. A cada ano, na verdade, o chamado texto base é um texto que explica, porque são temas às vezes difíceis, como desse ano, muita gente nunca tinha ouvido falar de bioma. Para nós mesmo é um tema em parte novo. A gente escutou quando estudou ali a quinta, sexta, sétima série e depois esqueceu. E os que têm memória boa e guardaram, né? E de outros tempos, então, nós não chegamos a aprender essas coisas. E o que acontece? Então, são temas que eles vão muito além daquilo que nós temos e podemos oferecer como coisa própria da igreja. Então, nós não queremos aqui também, vamos dizer assim, deixar de lado o que nós temos de mais precioso e oferecer um outro tipo de estudo. Agora, é claro que nós queremos que a palavra de Deus possa iluminar e mostrar o caminho a seguir na superação de problemas e dificuldades que se encontram nesses vários campos que foram citados, vários temas que é o caso desse ano. Então, para isso tem um diálogo, sim, nós vamos até as autoridades. Já há um costume no Brasil, em grande parte já espalhado no país. Aqui em Brasília, por exemplo, nós sempre temos, mas em grande parte do Brasil também, as já famosas sessões de homenagem à campanha da fraternidade, que são realizadas muitas vezes em assembleias legislativas, né? Seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa Estadual. E aqui no Congresso Nacional, nós sempre temos na Câmara, no Senado, em Brasília, na Câmara Distrital e assim vai. Para dizer o quê? São espaços de diálogo com as autoridades. Então, o Papa João Paulo II, né, o nosso querido São João Paulo II, insistia na presença da igreja nos chamados modernos areópagos, nesses espaços como esse, por exemplo, onde se vive a política ou então a cultura e assim vai. Então nós estamos buscando dialogar nesses ambientes, seja numa universidade, seja no Congresso Nacional, seja em outro ambiente, ali nós queremos anunciar o Evangelho.
de cada palavra que o senhor vai falando, a gente vai lembrando de um tema da campanha da fraternidade, quando abordou a questão da cultura, do preso, quando abordou... E a igreja sempre oportunamente, ela observa, essa também é uma observação minha, ela parece que está muito atenta ao que está acontecendo na sociedade e já toma aquele tema de momento para a campanha da fraternidade. É assim que são escolhidos? Veja bem, o tema é escolhido com antecedência. Nós temos antecedência de 2 anos, já está escolhido o tema do próximo ano e já começamos para o ano seguinte. Hoje há a possibilidade de participação da sociedade civil organizada, de universidades, de outros grupos, de movimentos da nossa igreja, porque oferecem sugestões de temas. Por exemplo, o tema deste ano, ele brotou de uma insistência no tema no Cerrado. Havia um pedido muito grande, sobretudo da região aqui centro-oeste, seja de dentro da igreja, de grupos de dentro da igreja, seja aí na sociedade, havia um pedido de que fosse tratado do assunto Cerrado, pela situação do Cerrado, pela importância, mas pela gravidade dos problemas. Mas aí se viu que também havia outros pedidos sobre a Amazônia, sobre o semiárido, e aí se tomou essa decisão de um tema mais amplo. Então, nós levamos em conta as sugestões que vêm. Os bispos não inventam os temas. É o conselho da CNBB que decide. Não é nem o presidente da CNBB, não sou eu. Não é? Na verdade, é o conselho quem decide qual é o tema da campanha da fraternidade, o chamado conselho pastoral. E, inclusive, acompanha a elaboração de todo o material. O que acontece? O conselho não inventa, ele leva em conta. Chegam muitas cartas, muitos pedidos, muitas sugestões de temas. Nós temos uma lista de temas à espera, já para os próximos anos. O próximo ano será o da violência, o tema da violência vai retornar juntamente com a temática das drogas, mas esse fica para o ano que vem. Agora já tem bastante aqui. Mas para dizer assim, nós sempre levamos em conta isso. Agora, coincide muitas vezes que o tema aconteça no momento que está precisando daquilo. Por exemplo, o ano passado, quando nós propusemos o tema do cuidar da casa comum, ressaltando o saneamento básico, foi aquele momento que ainda continua o grande desafio, mas aquele momento em especial estava uma crise muito grande em relação às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, sobretudo a dengue. E é claro que saneamento tem a ver com tudo isso. Então, muita gente achou no ano passado que nós tínhamos escolhido por causa daquela situação. Quando escolhemos, não imaginávamos e não queríamos que tivesse chegado no Brasil a situação que se chegou dessas enfermidades transmitidas por esse mosquito. Este ano, aqui no Centro-Oeste, sobretudo, particularmente aqui em Brasília, com a crise hídrica assim chamada, só que a falta d'água que está aí, então muita gente está achando que o tema foi escolhido por causa disso. Não foi por causa, mas é uma coincidência oportuna, não é? Não diria feliz, porque é bom que isso não aconteça, mas é uma coincidência que nós tenhamos esse tema no momento em que a água é uma das questões, porque o Cerrado tem muito a ver com a água. Não deixa de ser algo que é muito próprio da igreja. É uma visão profética, uma ação profética não, Deus que chega conduzindo. Exatamente. E justamente na hora em que o mundo, ou que o Brasil está pedindo socorro em determinada área, como a gente está vendo acontecer agora. Claro. Porque como a gente vai... Aliás, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. O Cerrado, que agora está provocando essa crise hídrica aqui no Brasil, que está sofrendo com essa crise hídrica aqui em Brasília, ele é um dos grandes responsáveis pelo abastecimento de vários rios e bacias do Brasil todo. Mas a gente volta já já a falar agora especificamente sobre esse tema biomas, depois do nosso intervalo.